Fala, cofrinho e cofrinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gui Vendramini, especialista em finanças pessoais e endividamentos. Eu estou todos os dias na internet para poder ensinar você a negociar e quitar suas dívidas com até 90% de desconto. No episódio de hoje, eu vou fazer um contraponto. Eu vou te mostrar o jeito errado de você começar a querer negociar essas dívidas, né? Tudo que as pessoas normalmente erram quando elas querem ter descontos nos seus acordos de dívida. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir aquela moral. Não deixa de se inscrever no meu canal, de acender os sininhos de notificação, porque toda semana eu tenho conteúdo aqui para você. E claro, de deixar o teu like se esse vídeo te ajudar, beleza? Já fez isso? Posso ir pro conteúdo que aqui é sem enrolação? T-Rex, solta aquela vinheta lá, vai! Bom, costumo dizer que são 4 erros principais que você pode estar cometendo na hora de querer descontos nas negociações das suas dívidas. O primeiro erro, ele, por mais óbvio que pareça, é um dos mais comuns. São as pessoas quererem negociar dívidas, mas sem saber exatamente o que, inclusive, elas estão devendo. Você acredita nisso? No meu treinamento de finanças, no M6PI, eu tenho depoimento de vários alunos que dizem que, ao entrarem no treinamento, uma das primeiras coisas que eu peço para eles fazerem é fazer o que eu chamo de lista de dívidas, né? Eles colocarem lá de maneira organizada o que eles estão devendo, qual é o valor do principal dessa dívida, qual é o valor da taxa de juros efetiva, né? Do valor da dívida atual. E muita gente não tem esse conhecimento. As pessoas, elas têm as dívidas e elas não têm conhecimento a respeito desses contratos. Então, se você não tem conhecimento do teu contrato original da dívida, como que você vai ser capaz de analisar um acordo quando ele chegar para você? Como que você vai entender se esse acordo que às vezes o banco vai te propor, ele é justo ou não? Então, você tem que entender qual é o tamanho do teu problema. É muito comum os alunos chegarem para mim e falarem: Gui, cara, eu não tinha noção do tamanho da bola de neve que eu tava. Só depois que eu listei que eu consegui entender. Outra coisa muito importante de você entender todo o teu endividamento é até mesmo você, quando receber uma proposta para poder unificar tudo, que é uma coisa muito comum que os bancos fazem, você entender se aquela nova taxa daquele novo empréstimo, ela vai valer a pena de ser exercida frente a todas as outras taxas que você tem, até ali numa média ponderada para que você possa tomar a melhor decisão. Outro erro que as pessoas cometem é chegarem para poder receber uma proposta de acordo e não terem o seu orçamento doméstico bem mapeado, organizado, ou seja, não ter ali aquela retaguarda preparada para poder começar a pagar esse novo acordo. O orçamento doméstico, gente, ele é a principal ferramenta no processo de quitação da tua dívida. Por quê? Porque ele é o teu arsenal, ele é a arma que você vai ter tanto para dar conta do teu endividamento atual, quanto para o próximo acordo de dívida que você pode receber do banco. Então é fundamental que você olhe para as tuas finanças, você entenda onde que pode ter um gasto ou outro ali que você pode cortar, a necessidade às vezes de incrementar esse teu orçamento com outras receitas, com novas receitas, como por exemplo, implantando renda extra. Porque uma das coisas que as pessoas elas não sabem, mas é muito comum que o banco não execute uma dívida na justiça, que ele tente cobrar essa dívida sempre de maneira extrajudicial. Porém, quando ele executa, se a gente for olhar para a justiça, a maior parte das dívidas que são executadas pelos bancos são acordos que foram feitos e que o devedor não cumpriu. Então o banco ele entende o seguinte: cara, eu sentei, eu dei desconto para esse camarada, eu reduzi a minha taxa de juros e ainda assim o cara tá me dando uma volta. Então agora não vai ter jeito. Por que eu vou sentar com ele num acordo de novo? Eu vou começar a cobrar isso na justiça. Então é fundamental que quando você vá negociar, quando você vai receber essa proposta do banco, você tenha em mente qual é a parcela do seu orçamento que você vai destinar para o pagamento dessa dívida, se certificando você vai levar o pagamento desse acordo até o final. O erro número 3 é você ser totalmente leigo em relação aos teus direitos básicos. Eu não estou falando que você tem que virar um advogado na parte de direito do consumidor ou código de processo civil, mas é muito importante que você tenha conhecimento dos teus direitos básicos, ou seja, existe legislação para praticamente todo tipo de atividade que o banco tem com você. E existe também, por exemplo, limitação de taxa de juros, de margem de empréstimo. Isso tudo é muito importante que você tenha conhecimento. Vou dar um exemplo. Margem consignável, né? Que é aquela parte do teu salário que vai ser
comprometida ali pelo crédito consignado. Ela tem um limite máximo hoje de 30%, se você for desconsiderar o cartão consignável, né? Porque se você for considerar junto com o cartão, pode chegar até 35%. Mas se você tem uma margem consignável de 30%, você está vendo ali que aquele teu consignado, ele está ocupando uma parte maior desse teu salário, seja por erro do banco, ou seja pelo fato, às vezes, até de quando você tenha feito aquele consignado, você estava com um salário maior ali. Se você é servidor público, tem muito isso, né? Você tem cargos acumulados, aí depois você perde, seu salário às vezes dá uma variada, e às vezes você pegou aquele empréstimo no momento em que o teu salário estava mais alto, você tem como já chegar com o banco e sentar, olha, isso aqui está errado, de acordo com a lei, a margem consignável é 30%, esse empréstimo aqui está ocupando mais. Mesma coisa em relação ao cheque especial, existe um limite, né? Um teto limite para os juros do cheque especial, que hoje bate 9%. Então, se você tiver um cheque especial hoje sendo cobrado 10%, 11%, isso é contra a lei. E é muito fácil você conseguir essas informações hoje na internet para você entender, sem necessidade de um advogado, onde que o banco está sendo abusivo com você. Práticas, por exemplo, de venda casada, com venda de seguro, com cobrança de tarifa, tudo isso é muito importante que você tenha conhecimento do que está acontecendo com você, para que na hora da negociação, inclusive, você tenha mais poder de barganha, para que você consiga já botar o banco na parede e falar assim, olha, se você não retirar essa taxa, se você não reduzir isso, se você não fizer aquilo, eu vou entrar com uma reclamação no Banco Central, na ouvidoria, no Consumidor Gov, dependendo até quem vai te colocar na justiça, vai ser eu por conta disso que você está fazendo comigo. Por fim, o último erro, que talvez seja o erro mais importante. Talvez você esteja aí com uma vida endividada, querendo negociar dívidas, querendo desconto nas suas dívidas. Mas talvez o que você precise, até mesmo antes disso, é mudar a tua mentalidade financeira. As pessoas, elas querem quitar dívidas, querem receber acordos de dívidas com desconto, mas elas não mudam as mentalidades. E aí o que acontece? O acordo vem, às vezes você quita aquela dívida com aquele desconto e aí você não mudou a tua mentalidade. Então o que vai acontecer? Você vai quitar aquele empréstimo e depois você vai voltar a se endividar de novo. Isso, inclusive, é muito comum. As pessoas, elas não curam a doença, elas só querem curar a febre, porque a dívida, ela é a febre de uma doença maior. E a doença é algum comportamento seu errado em relação ao dinheiro que levou você ao endividamento. Seja comprar compulsivamente, seja substituir, às vezes, né, um sentimento de angústia por uma compra no shopping, que é algo que te faz bem. Isso é uma leitura que você tem que fazer dos seus próprios comportamentos. Mas o importante é você entender que se você não mudar a tua mentalidade, você vai resolver as tuas dívidas num primeiro momento e num segundo momento elas vão voltar. E não é isso que a gente quer. O que tem mais é pessoas que pagam dívidas antigas com acordos juntamente com dívidas novas que fizeram depois que os orçamentos ficaram folgados, devido às vezes até daquele acordo da dívida anterior, que foi um bom acordo e ela acabou aceitando. Bom, cofrinho, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um vídeo para poder abrir um pouquinho a tua mente em relação ao mundo de negociações de dívidas, mas se você quiser realmente negociar a tua dívida com desconto, com o meu suporte, com o suporte da minha equipe e junto com uma comunidade de mais 3.000 alunos, não deixa de conhecer o M6PI, o método dos 6 passos infalíveis, a minha mentoria de finanças que já ajudou mais de 3.000 pessoas a saírem do caos financeiro e negociarem dívidas com até 90% de desconto. Eu vou ficando por aqui, não deixa de seguir o Gui Vendramini nas outras redes sociais, lá no Instagram, no @GuiVendramini_, é o meu principal canal, onde eu tenho conteúdo todos os dias para você conseguir negociar esse teu endividamento aí com o maior desconto possível. Um abraço e até a próxima.